Boa tarde, paz e graça. Passar aqui para deixar uma palavra, uma reflexão de um texto sagrado. Estava pensando e lendo esse texto de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, e os versículos de número 21 até o 28. É um texto, faz necessário um texto longo, mas para nós pensarmos um pouquinho a respeito deste assunto, tá bom? Meu abraço aí para todos que estarão ouvindo, visualizando esta palavra, essa nossa fala, tá bom? Deus abençoe. Então vamos aí. A mulher cananeia é o título. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquela redondeza, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: Manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhe respondeu: Eu não fui enviado somente às ovelhas, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aqui nos mostra algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Pelo menos 3 delas: perseverança, humildade e fé. Essas 3 está bem explícito nesse texto. Perseverança, humildade e fé. Ela tinha uma situação complicada, difícil. Interessante que ela vá até Jesus. Jesus tinha saído da jurisdição de Israel e foi para as terras de Tiro e Sidom. E essa mulher, ela chega gritando e ela diz: Jesus, filho de Davi. Faz-nos pensar que esta mulher, ela tinha um conhecimento, ou ela era convertida ao judaísmo, ou ela tinha um conhecimento, ou tinha uma admiração pela cultura judaica, porque ela diz filho de Davi. Ela entendia que Jesus, que esse Jesus que ela via atrás, ele era da descendência de Davi. Ela então conhecia a história. Por conhecer a história, ela leu, ela observou, ou ela era seguidora. Entendeu? Ela chega gritando: Jesus, filho de Davi. Ela não ia falar simplesmente filho de Davi se não conhecesse, se não tivesse nenhuma uma aproximação desse fato, filho de Davi. Ela entendia que ele era o prometido de Israel. Ele era o rei de Israel. Ela diz isso. Talvez fosse uma prosselita, uma admiradora, uma discípula, ou tinha se convertido ao judaísmo, não sei, mas ela tinha um conhecimento, isso é fato. E ela então apresenta o problema dela. E Jesus não responde, os discípulos chegam e dizem assim: Senhor, manda essa mulher embora. Ela vem fazendo escândalo, gritando, olha, chamando a atenção de todo mundo. Jesus fica indiferente. E ela então insiste. Então ela chega e diz para o Senhor por qual motivo pelo qual ela vinha gritando. É que minha filha está horrivelmente demoniada. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. Eu sei que o Senhor, se ela foi até Jesus e uma mãe ou um pai, ela já tinha procurado outros recursos para tentar resolver o problema, mas não teve êxito. Então ela vem a Jesus porque Jesus tinha uma solução. E Jesus disse assim para ela: olha, mulher,
Eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aí ela disse para o Senhor, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, cachorrinhos aqui, não era cachorros de ruas, vira-latas. Jesus dá uma palavra aqui não dizendo cachorro selvagem. Jesus está se referindo a cachorro doméstico. Aí ela disse, entendendo a mensagem, ela disse, sim, Senhor. Mas as migalhas que caem da mesa dos donos, os cachorrinhos comem. Jesus disse, mulher, você entendeu a mensagem. Você entendeu o recado. Grande é a tua fé. Olha só. Na história, se nós observarmos na Bíblia, Jesus nunca se deixou impressionar pela inteligência, pela capacidade intelectual das pessoas, pela fama, pelo sucesso, pela riqueza. Não. Nada dessas coisas chamou a atenção de Jesus. Mas o que chamava a atenção de Jesus, o que fazia Jesus parar e dar ouvido, era uma coisa chamada fé. Jesus disse para essa mulher, grande é a tua fé. Jesus disse para um centurião também, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha, o que chamou a atenção de Jesus foi a fé. O que fez Jesus parar e dar atenção a essa mulher foi a fé. E diz que a partir daquele momento, o demônio havia saído daquela mulher. Mas já que estou falando de fé, deixa eu lembrar outro personagem, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um cobrador de impostos. Trabalhava para os romanos. Era chefe de cobrador dos impostos. Diz que ele pegava dinheiro também. E essa função de cobrador, os judeus detestavam, odiavam. Porque eram encargos muito pesados sobre os judeus. E sabendo, um patriota nosso servindo, um patrício nosso servindo aos romanos como cobrador de imposto. Mas esse homem, ele tinha uma necessidade. E a necessidade dele não era de prestígio, sucesso, não. Era a necessidade básica da alma humana. Era a fome de Deus. Jesus passando por aquele lugar, Zaqueu teve uma ideia. Porque ele era pequeno, ele não ia conseguir ver Jesus por causa da multidão, porque multidões e multidões seguiam Jesus. Ele sobe na árvore. E ele subir na árvore, Jesus quando passa por ali, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Talvez Zaqueu diz, ele sabe o meu nome. E ele desce e ele recebe Jesus com alegria. Mas o que fez Zaqueu? Ele tomou uma atitude. Ele teve fé. Disse, não, se ele ficar só parado ali esperando, não. Ele subiu na árvore. Uma atitude de fé. Talvez o que nós precisamos, você precisa, diante de todas essas dicas aqui, perseverança e humildade, ter fé, ter uma atitude de fé. Que Deus abençoe o seu dia. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Um forte abraço, Deus abençoe e um beijo no seu coração.